Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Vander Daibes e está começando mais um Palavra Profética. Roda a vinheta! Seja muito bem-vindo ao Palavra Profética. O nosso tema de hoje é o poder da adoração genuína de Paulo e Silas. E hoje eu quero falar com você sobre esse poder da adoração genuína, esse poder da adoração que vem de dentro. E eu tenho certeza que Deus ele vai entregar para você chaves que vão fazer a diferença na sua vida e que você vai começar a notar que as cadeias, que você vai começar a notar que as situações que estão à sua volta, desfavoráveis, elas vão se tornar totalmente favoráveis por causa da adoração. Mas vamos lá. A palavra do Senhor fala lá no livro de Atos, no capítulo 16, que Paulo e Silas eles estavam ali na cidade de Filipos. E quando eles chegaram ali naquela cidade, eles se depararam com uma jovem. E sobre aquela jovem havia um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação, ele reconhecia que Paulo e Silas estavam ali enviados por Deus, que eles estavam ali precisamente para pregoar o evangelho de Jesus, o evangelho das boas novas. E diz a palavra do Senhor que ela olhava para Paulo e Silas e dizia a todos que estavam à sua volta. E falava em alto e bom som para todos ouvirem, todas as pessoas ouvirem e saberem que Paulo e Silas estavam ali para pregoar a palavra do Senhor. E a palavra de Deus relata que isso foi por muitos e muitos dias. Enquanto Paulo e Silas estavam ali focados naquilo que Deus havia ordenado, naquilo que Deus havia determinado o coração de Paulo e de Silas ali para poder levar o evangelho, levar as boas novas de Jesus. E aí o que diz a palavra do Senhor? Nesse momento, Paulo ele fica inconformado com aquela situação, inconformado com aquele espírito que estava perturbando aquela jovem. Aquele espírito que estava ali, de certa forma, usando aquela jovem por muito tempo, acompanhando aquela jovem por muito tempo. E o que Paulo faz? Ele simplesmente expulsa o espírito, ele ergue as suas mãos e expulsa o espírito. Ele levanta as suas mãos e no nome de Jesus ele repreende aquele espírito maligno que estava sobre aquela jovem. E o que acontece depois disso? O espírito literalmente deixa aquela jovem. O espírito literalmente ele vai embora. E aquela jovem fica totalmente liberta. Só que havia um entretanto. Aquela jovem que havia na cidade, com aquele espírito de adivinhação, diz a palavra do Senhor que ela era usada para trazer lucros para os senhores da cidade de Filipos, para trazer lucros e mais lucros para a cidade de Filipos por meio das suas adivinhações, por meio das suas premonições. Tudo que ela fazia ali gerava lucro. E quando Paulo repreendeu o espírito saiu. E quando o espírito maligno deixou aquela jovem, diz a palavra do Senhor, que logo os senhores ficaram muito irados. E os senhores começaram a criar uma espécie de um complô e colocou praticamente a cidade contra Paulo e Silas. E ali foi fechado um cerco. E no momento que aquele cerco foi fechado, Paulo e Silas eles foram levados diante das autoridades, diz a palavra do Senhor. E o que acontece?
Naquele momento que eles foram levados às autoridades, eles relataram que o que Paulo e Silas estavam fazendo não era costume no meio dos romanos, não era um costume viável no meio dos romanos, que não era lícito o que eles estavam fazendo ali. E diz a palavra do Senhor que nesse momento ali arrancaram as roupas, as vestimentas de Paulo e de Silas e os açoitaram publicamente. Em outras palavras, açoitaram Paulo e Silas publicamente, lhe deram muitas chicotadas. E depois desse período de açoites, diz a palavra do Senhor que eles foram levados ao cárcere. Eles foram levados presos ao cárcere. E quando Paulo e Silas se depararam com aquela situação ali dentro da prisão, eu imagino como Paulo estava naquele momento. Eu imagino como Paulo estava com o seu foco em Deus. Apesar de ter sido ferido, machucado pelos açoites, o Senhor, ele com certeza, ele estava ali trazendo ao Paulo um direcionamento, porque nada na vida do homem acontece por acaso. Então, eu creio que ali ele falou, se Deus permitiu que nós chegássemos até aqui, é porque Deus tem algum propósito, é porque Deus tem algo a ser feito aqui dentro desse lugar. E naquele momento diz a palavra do Senhor que Paulo e Silas começaram a adorar a Deus. Começaram a adorar ao Senhor, começaram a falar com Deus, começaram a cantar hinos de louvores ao Senhor, começaram a orar e a cantar e a falar com Deus. E os presos que estavam à sua volta, eles estavam ouvindo aquela adoração, eles estavam ouvindo Paulo e Silas falando com Deus. Eles estavam ouvindo aquele ecoar de uma adoração genuína, de uma adoração que vem lá da alma, uma adoração que vem da parte de dentro, aquela adoração genuína, aquela adoração sincera. Essa palavra do Senhor que Deus se agrada quando nós nos colocamos na presença dele e nós o adoramos em espírito e em verdade. Isso move o coração de Deus. Isso move o coração do nosso Pai. E a palavra de Deus fala que eles estavam ali adorando, orando, falando com Deus e liberando palavras de adoração, palavras que tocavam o coração de Deus. E a adoração foi tão forte, o poder daquela adoração foi tão forte que perto da meia-noite, diz a palavra do Senhor que perto da meia-noite ouviu-se um estrondo, e o estrondo foi tão grande que abalou as estruturas daquele cárcere. Abalou as estruturas daquele cárcere. E quando aquelas estruturas foram abaladas, imediatamente todas as prisões foram abertas. Todas as prisões foram literalmente abertas. E hoje eu quero falar para você que quando você está adorando a Deus, aquela atmosfera desfavorável, ela é transformada a seu favor, porque havia uma atmosfera desfavorável em volta de Paulo, em volta de Silas ali. Eles estavam dentro de uma prisão, dentro de um cárcere. Mas Paulo e Silas não olhou
para a situação, não olhou para a direita, não olhou para a esquerda, mas eles olharam para o Senhor, eles olharam para Deus e perceberam que se eles estavam ali é porque Deus tinha um propósito maior no meio de toda aquela situação. Muitas vezes a gente vivencia situações na nossa vida que a gente olha com os nossos olhos e muitas vezes não entendemos. E hoje Deus está falando com você através do palavra profética. Ele está dizendo para você, filho, filha, eu tenho um propósito no meio de tudo isso que você está vivendo. Eu tenho um propósito maior no meio de toda essa situação que você está passando. Isso daí não é para morte, isso daí não é para vergonha, isso daí não é para te humilhar, mas isso daí é para te ensinar, é para te fortalecer, é para te reerguer, é para te colocar de pé, é para que você entenda que em meio a circunstâncias desfavoráveis, eu, o Senhor, estou contigo. Eu, o Senhor, filha, estou ao teu lado. Tu não estás sozinha, tu não estás sozinho no meio desse mar bravio. Tu não estás sozinho no meio dessa prisão, tu não estás sozinho no meio dessa tempestade. Eu sou o Senhor dos Exércitos e eu estou contigo. Eu não te abandonei. Eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Eu sou o Senhor teu Deus que fala contigo hoje. E ali diz a palavra do Senhor, que quando as prisões se abriram e os presos perceberam que eles estavam praticamente livres, o carcereiro, ele despertou e pensou que todos os presos haviam fugido, e até mesmo ele tentou acabar consigo mesmo, mas Paulo o interrompeu. Paulo disse a ele, não faça mal a você mesmo. Não faça, estamos todos aqui. Todos estamos aqui. Todos estamos aqui, não precisa fazer isso. E naquele momento, aquele carcereiro, ele teve um encontro com Deus. Ele reconheceu o poder de Deus. Ele reconheceu a palavra de Deus, a palavra que estava sendo apregoada por Paulo e por Silas. Naquele momento houve conversão. Aquele carcereiro se converteu ao Senhor de todo o seu coração. E a palavra profética de hoje para você é que o poder da adoração genuína, ela movimenta a atmosfera, a tornando propícia para que o milagre de Deus venha a acontecer. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas, como foi relatado aqui no dia de hoje, amém? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative os sininhos, deixe o seu like para poder ajudar na divulgação desse vídeo, desse trabalho profético, amém? Porque tenho certeza que você hoje recebeu chaves, recebeu palavras que vão trazer cura, que vão trazer libertação, que vão trazer transformação para a sua vida, para o seu dia a dia, porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela que cura, ela que transforma, ela que faz tudo na vida da gente, amém? E assim eu quero terminar a nossa palavra profética de hoje, deixando essa palavra para sua meditação. Que Deus ele possa te abençoar grandemente, viu? Deus abençoe você grandemente e nos vemos no próximo Palavra Profética.